Oi, meus amores! Bem-vindos à aula 20. Conversamos sobre aquele livro maravilhoso, Contos de Sacisa, não é? E lemos duas aventuras, a Bela Sacisa Adormecida e a Pererenzel. E agora vamos ouvir as outras duas. São 4 aventuras e a gente vai conhecer esse livro delicioso todinho. Vamos lá? Nós já ouvimos a história de duas sacisas, a Bela Sacisa Adormecida, não é? E a Pererenzel. Agora a gente vai ouvir a história da terceira sacisa, a Branca de Algodão e os 7 sacis. Olha a Branca de Algodão aqui, é uma brincadeira com a Branca de Neve, certo? Essa história aconteceu com uma sacisa albina, ou seja, uma sacisa muito branquinha, tão branquinha que lhe deram o apelido de Branca de Algodão. Ela vivia numa floresta, até ser presa por uma fazendeira, que usou o velho truque de jogar peneira sobre o redemoinho. A mulher guardou a sacisa num garrafão com rolha. Seu plano era transformar a pobre sacisa numa atração de circo, gente. Olha que maldade. Mas a malvada ficou com muita inveja da beleza da sua prisioneira. Então, em vez de exibir ela para os outros, resolveu mandar matar a pobre sacisa. Sem se esquecer de enterrar a carapuça, para que ninguém desconfiasse de nada. Só que na hora H, o funcionário dela não teve coragem. O capataz não teve coragem de matar a bela sacisa. Deixou que ela fugisse e ainda avisou. Olha, nunca mais volte aqui, senão aquela mulher vai acabar com você, viu? Branca fugiu para o interior da mata e dormiu numa clareira. No dia seguinte, acordou cercada por 7 sacis. Um deles era metido inteligente. É o mestre. Outro era meio sonolento. Soneca. Um nunca falava nada. Dunga. Outro estava sempre alegre. Feliz. Um espirrava o tempo todo. Atim. Outro tinha uma cara muito mal-humorada. Zangado. E o último era cheio de dengo. O dengoso. Bom, ela contou a história para os sacis e propôs que fizessem trampolinagens com a fazendeira, para dar uma lição nela. Os 7 sacis toparam. Então, no dia seguinte, começaram a atormentar a malvada mulher. Cada um fez uma trapolinagem diferente. Um assustava o cavalo da fazendeira, o mesmo que ela usava para passear. Então ela desistiu de sair de casa. Outro assoviava a noite toda para não deixar ela dormir. Um fumava seu cachimbo embaixo da cama para deixar o quarto cheio de fumaça. O outro colocava sapos nas botas dela. Então toda manhã ela levava um susto. Outro trocava o sal pelo açúcar e o açúcar pelo sal. Então a comida toda ficava horrorosa, gente. Outro enchia a roupa dela de saúvas, que é uma formiga que pica muito, muito, muito doído. O 7º fez xixi no barril de vinho dela. Ai, que nojo. E a Branca, por sua vez, se escondia atrás do espelho. Cada vez que a fazendeira ia se olhar, ela sussurrava: "Nossa, que horror! Não existe ninguém mais feia que você." É uma brincadeira igual o espelho mágico da história da Branca de Neve. Sacaram, né? Não demorou muito. A mulher ficou baratinada, zonza da cabeça e decidiu vender a fazenda. Foi embora dali. Quanto a Branca, certo dia comeu tantas maçãs que foi tirar uma soneca, de tão pesada que ficou sua barriguinha. Quem viu ela por ali dormindo? O Sá Cardoso Pereira, ele de novo, das histórias anteriores. Ele, para variar, estava procurando um papagaio raro. Ele achou a sacisa tão bela, que se apaixonou no mesmo instante. E mais, deu-lhe um beijo. Ela acordou assustada. Que timidades são essas, seu paspalho? Não gostou, não. Ai, me perdoe, eu não resisti à sua beleza. E o rico fazendeiro de novo se apaixonou perdidamente e disse a mesma coisa, gente. Ai, vou fazer uma proposta. Se você aceitar ser minha esposa, vou enchê-la de colares de ouro, de anéis de diamante, de brinco de esmeralda. Você terá os mais belos vestidos e todos os sapatos lindos, mesmo tendo um pé só. A Branca não pensou 2 vezes. Respondeu: "Ai, eu detesto sapatos e eu nunca trocaria os meus 7 sacis por um sujeito que eu nem conheço." Então, ela e os 7 sacis viveram felizes para sempre. Gente, quem tá difícil de ter um final feliz é esse pobre desse Sá Cardoso Pereira, não é? Já é a 3ª vez que ele pede alguém em casamento e ele leva um não. Que horror! A sacisa adormecida preferiu dormir.
A Branca preferiu ficar na floresta com os 7 sacis e a Pererenzel, ó, saiu correndo, livre pela floresta porque tem horror de usar sapatos. Bom, vamos ouvir a próxima história? Quem sabe nessa história o pobre Sá Cardoso Pereira encontre o amor. A próxima história é a Sacinderela. Certa vez, uma sacisa chamada Sacinderela foi presa por uma viúva e suas 2 filhas gêmeas. Elas jogaram uma peneira sobre o redemoinho onde estava a sacisa, tiraram sua carapuça vermelha e ela ficou sem poderes. Ela era a mais linda das sacisas. A mãe e 2 filhas prometeram que devolveriam o gorro da Sacinderela se ela trabalhasse para elas durante 7 anos seguidos. Sem ter outra saída, sem poderes e sem sua carapuça, ela começou a fazer todos os serviços da casa. Varria, lavava, passava, cozinhava, cortava o mato, pintava a parede e ainda fazia trabalho de carpintaria, que é trabalho de madeira. Ela consertava a mesa e fazia as cadeiras da fazenda. É claro que ela queria recuperar a sua carapuça e procurava a carapuça por todas as partes. Mas a viúva tinha um esconderijo secreto perfeito e ela não descobria de jeito nenhum. Um dia, o jovem e rico Sá Cardoso Pereira, o mesmo das 3 histórias, que agora já não era mais tão jovem, decidiu fazer uma grande festa na sua fazenda. Depois das 3 grandes decepções amorosas que ele tinha tido, ele queria encontrar uma esposa, mesmo que não fosse uma sacisa. A velha viúva soube da notícia e pensou, ele tem que escolher uma das minhas filhas. Mandou Sacinderela costurar 3 vestidos, para ela e para as 2 filhas. No dia marcado, as 3 deixaram Sacinderela em casa e foram para o baile. Sabiam que ela não fugiria sem a sua carapuça. Infelizmente, nessa história, nenhuma fada madrinha apareceu com uma varinha mágica para salvar a situação. Mas Sacinderela não precisava de uma fada madrinha. Ela tinha um plano. É que logo que soube do baile, ela cismou que tinha que ir também, para se divertir um pouquinho. Mas não podia ser reconhecida pela madrasta malvada, não é? E as 2 filhas. Então, ela, enquanto consertava as cadeiras de madeira, pegou um pedaço, uma estaca da cerca e fez uma bela perna de pau para ela. Depois, enquanto costurava os vestidos de festa das 3 megeras malvadas, guardou retalhos, pedaços de pano, para fazer um vestido bem alegre para ela mesma. No dia da festa, assim que as 3 saíram, ela colocou sua perna de madeira, seu vestido colorido, montou num cavalo e lá foi ela, ó. Tá vendo? Ela com um vestido novo num cavalo branco. Como Sá Cardoso Pereira era um grande papagaiólogo, o salão da festa estava todo decorado com estátuas de papagaio e papagaios de papel pendurado no teto. Nem é preciso dizer que Sacinderela foi a estrela do baile, não é? Quando Sá a viu, apaixonou-se na hora. E ela também gostou dele. Enfim, alguém gostou dele, ó, tá vendo? Olha o baile todo enfeitado, com os papagaios de papel em cima, tá vendo? E eles dançando, ó. O Sá Cardoso Pereira dançando com a Sacinderela. Os 2 dançaram todas as músicas juntos. Ela mancava um pouco por causa da sua perna de pau, mas as pessoas pensaram que era um novo passo e imitaram ela. Tanto que na hora da grande valsa todos dançaram mancando. Todo mundo mancou porque achou que era moda aquele novo passo. A viúva e suas filhas acharam que a moça era parecida com Sacinderela, mas como tinha 2 pernas falaram, não é a nossa sacisa. Quase no final da festa, as 3 malvadas perceberam que não teriam chance com o rico fazendeiro, Sá Cardoso Pereira, e decidiram ir embora do baile. Sacinderela viu elas saindo e pensou, tenho que chegar em casa primeiro, se elas não me virem lá, vão ficar com raiva e podem até rasgar a minha carapuça. Então ela saiu correndo e o Sá Pereira foi atrás dela. Mas no meio da escada da fazenda, a perna de madeira caiu, gente. Ela nem ligou, a Sacinderela pegou o cavalo e seguiu em disparada para casa, para chegar em casa antes da madrasta e das 2 filhas malvadas. O Sá, coitado, ficou com aquela perna na mão. Então, ele decidiu que ele ia procurar a dona daquela perna. As 3 malvadas chegaram em casa e a perguntaram assim, por que você está ofegante? Ofegante é assim. E a Sacinderela respondeu com a maior cara de pau, de tanto limpar a casa. Na manhã seguinte, Sá começou a procurar a tal moça de uma perna só por toda a região. Ia de porta em porta. Assim que a viúva soube disso, trancou a sacisa no barracão de marcenaria, onde ela fazia as coisas de marcenaria, de madeira, não é?
Quando o sol estava se pondo, o rico fazendeiro chegou na casa das 3 mocreias malvadas e perguntou: aqui há uma bela senhorita de uma perna só? Não, respondeu a viúva, também na maior cara de pau. Mas se você quiser, eu posso cortar uma das minhas pernas, disse uma das gêmeas. Eu corto as duas, disse a outra. Sá Cardoso Pereira estava decepcionado. Mas quando ele ia dar meia volta para ir embora para casa, ele ouviu uma barulheira. Era a Sacisa. Ó, aqui tá a viúva com as 2 filhas dentro de casa e aqui ele ouviu a barulheira no barracão da marcenaria. Então, ele falou: há alguém lá naquele barracão? Só um papagaio, mentiu a viúva. Pois eu quero muito vê-lo, eu adoro papagaios, disse o Sá. Quando ele abriu a porta, ele viu algo muito melhor que um papagaio. Ele viu a Sacinderela. É você? Ele arregalou os olhos. Sou eu sim, respondeu. No mesmo instante, ele se ajoelhou e disse: eu quero me casar com você. De novo ele vai falar a mesma coisa. Se aceitar ser minha esposa, vou enchê-la de colares de ouro, anéis de diamante, brincos de esmeralda. Você terá os mais belos vestidos e usará os mais belos sapatos, mesmo com uma perna só. Quando ouviu aquilo, a viúva ficou com tanta raiva que puxou os cabelos de raiva. E, gente, olha o que tinha. Ela usava uma peruca. E embaixo da peruca estava lá escondida a carapuça da Sacinderela. Quando ela viu a sua carapuça, ela deu um pulo e pegou o gorrinho dela e, colocou na cabeça de volta, que ela não era boba nem nada. As 3 perversas ficaram paralisadas, sem saber o que fazer. E o Sá perguntou assim, ainda muito admirado: você é uma Sacisa? Ela respondeu: sou, cheia de orgulho. Algum problema? E ele disse: nenhum, meu pedido ainda está de pé. Olha, eu gostei muito de você, disse essa Cinderela, mas eu não posso aceitar sua proposta porque eu gosto de viver na mata fazendo trampolinagens. E eu não gosto de usar sapatos, não. Bom, Sá Cardoso Pereira, então, deu um beijo nela e disse: olha, espere, eu tenho uma outra proposta. Eu sei que vocês Sacisas são independentes, então esqueça o meu pedido, deixa pra lá. Se você se casar comigo, eu deixo pra trás todo o meu ouro, meu diamante, minha esmeralda e vou viver na floresta com você, fazendo trampolinagem também. Que tal? A Sacisa pensou e disse: eu não quero casar, prefiro namorar pra sempre. E ele disse: pra mim está ótimo. Então, um redemoinho surgiu em torno dos dois, olha, que desapareceram pela mata. E, finalmente, o Sá Cardoso Pereira teve o seu felizes para sempre. Essas foram as aventuras. E aqui nessa história acontecem algumas coisas bem diferentes da Cinderela, não é? A Cinderela perde o sapatinho, a Sacisa perde o quê? A perna de pau de madeira. Não tem fada madrinha e não tem o blém, blém, blém das 12 badaladas do relógio. A Sacisa sai correndo do baile porque percebe que a madrasta e as irmãs estão indo embora e ela quer chegar antes em casa. Mas é uma história muito divertida também. Vocês curtiram, gente, as aventuras das Sacisas? Chegamos ao fim das aventuras, contamos as 4. Um beijo!